Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de dinâmica do livro do Hibbeler, capítulo 13, exercício número 1. Vamos ao enunciado. A peça fundida tem massa de 3 megagrama, suspensa em uma posição vertical e inicialmente em repouso. Recebe uma velocidade escalar para cima de 200 milímetros por segundo, em 0,3 segundos, utilizando o gancho H do guindaste. Determine a tração nos cabos AC e AB durante esse intervalo de tempo, se a aceleração for constante. Bom, então temos aqui o guindaste puxando a peça fundida, tá? Então o objetivo é calcular a tração que está aqui nesse cabo. Então a gente tem aqui a tração AC e nesse cabo aqui a tração AB, tá? Aí se a gente colocar aqui, utilizando a figura para fazer o diagrama de corpo livre, aquele ângulo de 30 que tá aqui, né? É esse ângulo de 30 que tá desse lado, e esse ângulo de 30 que tá aqui, é esse ângulo de 30 graus que tá aqui. Que forças mais eu tenho atuando? Na peça, ela tem uma massa, então vou pegar aqui, considerar o centro de gravidade, a gente tem uma força que eu vou chamar de W, que seria a força peso, tá? Além disso, né, essa peça sofre movimento, então ela possui aceleração. Vamos considerar que a aceleração de todos os pontos é o mesmo, que é a aceleração constante do centro de gravidade, que nesse caso vai estar a aceleração para cima, né? Aqui seria a aceleração do ponto G, tá? Então esse é o diagrama de corpo livre, e já aqui juntamente fazendo o diagrama cinético, que seria a aceleração constante. Então, para resolver aí o problema, a gente aplicaria as condições aí da segunda lei de Newton, que seria somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração, tá? Essa aqui é a equação que está na forma vetorial, tá? Nesse caso, a gente tem aí o movimento acontecendo no plano, né, bidimensional. Então, a gente considera aí um referencial. Vou considerar y para cima e x para a direita, tá? Então, a gente vai aplicar duas condições. O somatório de forças em x é igual a massa vezes, tá? Aqui seria a aceleração de g, tá? Então, aqui seria a gx. E somatório de forças em y é igual a massa vezes a gy. Aí, aqui no nosso caso, a gente percebe que a aceleração aí só acontece o movimento na vertical, ou seja, a aceleração em x é zero, somatório de forças em x vai ficar igual a zero. Então, essas são as condições aí que a gente tem, né, de movimento para a nossa peça aí fundida. Então, do somatório de forças em x, a gente vai ter a decomposição dessa força aqui, dessa componente, que vai estar para cá, e vamos ter a decomposição, essa componente que vai estar para cá. Então, a gente tem essa parte positiva. Então, começando pelo somatório de forças em x igual a zero, a gente tem o TAB vezes o seno, né? Tá oposto ao ângulo, sem o ângulo, seno de 30. E aí a gente tem essa componente aqui, que seria negativa, tá no sentido oposto do referencial. Tração aí AC vezes o seno, ó, também está oposto ao ângulo de 30, sem o ângulo aqui. Seno de 30 graus igual a zero. O seno de 30 nos dois termos simplifica, a gente chega na conclusão que a tração em TAB vai ser igual à tração em TAC. Aí, aplicando agora a segunda condição, a gente tem o somatório de forças em Y, tem que ser igual a massa
vezes a aceleração AGY. Então, somatório de forças em Y. O que a gente vai ter? Vai ter essa componente aqui, tá? Fazendo a decomposição, que vai ser o TAB. Essa componente está com o ângulo, então o cosseno de 30 graus. E temos essa componente aqui dessa força fazendo a decomposição, que é mais, está para cima, o TAC, essa aqui também está junto com o ângulo, então cosseno de 30 graus. Aí temos menos o peso W, tá? Isso é igual a massa vezes aí o valor da aceleração. Vou colocar aí como sendo aceleração G só, tá? Que a gente já sabe que tá no sentido só de Y. Então, aqui da condição de cima, a gente pode substituir. Então, esse termo fica exatamente igual a esse. A gente pode escrever, vou colocar aqui 2TAB vezes o cosseno de 30, tá? É igual, aqui fica a massa vezes o AG, mais o peso. O peso vai ser a massa vezes a gravidade. Então, a gente pode isolar aqui o TAB e dizer que TAB é a massa, coloca em evidência, a aceleração AG, mais a gravidade, dividido por 2 vezes o cosseno de 30 graus. Ou seja, para encontrar aí a tração, que são iguais, a gente precisa encontrar a aceleração, que é a aceleração constante. Só que ele nos deu a condição aí do movimento, né? Diz que parte do repouso, tá? Recebe uma velocidade escalar de 200 milímetros por segundo em 0,3 segundos. Ele nos deu uma velocidade inicial, uma velocidade final e um tempo. Então, da cinemática, né? A gente pode escrever que velocidade é igual a velocidade inicial, aí mais, considerando referencial para cima, a aceleração, que vai ser o AG, vezes o tempo. A velocidade inicial é 0, porque parte do repouso. Então, a gente tem que a aceleração AG vai ser a velocidade dividido pelo tempo. Aí a gente vai ter a velocidade é 200 milímetros, deixando em metro, 10 a menos 3 metros por segundo, dividido pelo tempo, que é 0,3 segundos, tá? Aí, então, vai ficar segundo aqui dividindo com segundo dividindo, dá segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Aí, a gente vai ter, então, 200 vezes o 10 elevado a menos 3, que é o 0,2, dividido por 0,3. Então, a gente tem o valor aí de 0,666, arredondando ali o próximo, 7 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode calcular que a tração TAB, que vai ser igual a TAC, é a massa que está em megagrama, tá? Então, a gente deixa aí no SI. Então, fica 3. O mega representa o 10 à sexta, né? Então, eu vou colocar 10 à terceira. E 10 à terceira representa o quilo. Então, fica 10 à terceira quilograma, tá? Aí, vezes a aceleração, 0,6667, tá? Aí, mais a gravidade, 9,81. As duas estão em metro por segundo ao quadrado. Isso daí dividido por 2 vezes o cosseno de 30, tá? Calculando, a gente vai ter 0,6667 mais 9,81 vezes 3 vezes 10 ao cubo, dividido por 2 vezes o cosseno de 30. Então, a gente tem aí um valor, deixando notação ali na base científica, ficaria TAB é igual 18,1, tá?
aí vezes 10 a terceira, aqui quilo vezes metro por segundo ao quadrado, dá newton. O 10 a terceira representa o quilo no prefixo da SI, então tração TAB, que é igual a tração TAC, é 18,1 kN, tá? Essas são as trações no cabo. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!